Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, como diz o meu netinho. Tipiti, piti, 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 piti. Bom dia, bom dia. Assunto polêmico acontecendo com pessoas aí do seu lado, né? Bom dia aí, professor Sérgio, que está entrando aí na live. Então, a princípio, a gente precisa de definir o que é organismo e o que é uma organização. A igreja, ela não é uma organização. A igreja é um organismo, certo? Então, vamos começar a falar sobre, apesar de que este organismo ele precisa de estar organizado para ele funcionar, mas vamos definir, em primeiro lugar, o que é um organismo. O organismo ele é um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja a cabeça, o órgão principal é Cristo, e assim este corpo ele funciona pela harmonia dos seus membros, da mesma forma que a igreja e os membros não existem independentemente dos outros. Quando as escrituras fazem uma analogia do corpo de Cristo como o nosso corpo, ó, minha cabeça, o meu cérebro aqui, ele domina, ele comanda todos os outros órgãos aqui do meu corpo. Tem que funcionar dessa forma. O meu cérebro ele não pode funcionar isoladamente, porque ele precisa de outros órgãos trabalhando constantemente, juntamente com ele, para que se funcione. Ele manda um comando para o meu estômago, por exemplo. O meu estômago manda um reflexo para o meu corpo todo, que eu estou com fome. Estou na deficiência de carboidrato, então eu começo a sentir tontura, aí o meu organismo, o cérebro manda esses comandos e eu vou comer carboidrato. Ela qual ramificação for. Ela é uma organização que tem que ter uma diferenciação do corpo de Cristo. São coisas completamente diferentes, certo? Então ela precisa de uma organização para ela funcionar, ela precisa de uma organização para recepcionar as pessoas, ela precisa de uma organização para levar as pessoas ao conhecimento da palavra, ela tem uma organização para levar as pessoas ao batismo e as liturgias dela, mas ela não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Deus habita em mim e em você, que somos o corpo do Espírito Santo. Certo? Então ele habita em nós. Então, se este organismo, vamos falar como um todo agora, como o corpo de Cristo, se esse organismo, como a igreja, como o corpo de Cristo, ele não recebe os nutrientes, nesta exemplificação que eu fiz agora, então eu tenho um tipo físico que eu preciso de mais de carboidrato. Então, nesta febre, né, sou magrelão, agora estou com 68 quilos, né, mas eu já pesei muito menos. Eu pesei 46, 51, depois eu dei uma engordada, fui para 57, fui para 70, aí estou retomando agora ao meu peso inicial. Sempre fui magrão. Então, o meu tipo físico consome muita energia, queima muita energia. Aí o pessoal fitness começou a falar, não, vamos para academia, vamos malhar, vamos malhar, vamos malhar. Você ficar com o corpo, tal, um corpo trabalhado, uns bíceps, um tríceps e tal. Vamos lá, você definir o corpo, papapá. Falei, beleza, vamos lá. Aí eu chego lá, o cara responsável pela academia me manda eu fazer uma sequência de exercícios. Como eu queimo, então ele falou assim, você vai queimar mais. E vamos fazer uma dieta para você melhorar, vamos cortar o seu carboidrato. E eu necessito de carboidrato. Se eu não consumo carboidrato, eu passo mal, eu fico trêmulo, eu fico com as minhas mãos brancas, entendeu? Aí deu aquela dieta que cortou esses nutrientes que o meu organismo precisa, que automaticamente o meu organismo precisa desse nutriente, comecei a passar mal. E é exatamente isso que o corpo de Cristo vai passando, está passando nesse período tão conturbado que a gente tem vivido hoje.
porque estão cortando os nutrientes deste organismo, e este organismo está ficando enfraquecido, vai ficando doente, e como todo organismo vivo, ele morre. Por isso que nós vemos muitas pessoas hoje mortas espiritualmente, estão congregando, estão indo nessas organizações religiosas, mas elas estão mortas, porque não estão recebendo os nutrientes necessários para que haja uma vida. Esses nutrientes, a gente vai falar, é a palavra de Deus, a sã doutrina, sem mistura, sem whey protein, sem nada, só a sã doutrina. E a água limpa, clara, sem elementos químicos para transformá-la um pouco mais palatável. A água pura, que é o Espírito Santo. Pronto. Temos 2 nutrientes que nos faltam. Por isso que Paulo, quando ele começa a escrever, ele fala assim, existe no nosso meio muitas pessoas que estão fracas. E a quantidade de pessoas hoje que são tão fracas espiritualmente, que qualquer vento de doutrina, elas pica mula. Volta lá para o lamaçal do pecado, volta para as práticas, porque não houve uma conversão genuína, porque não lhe apresentou um evangelho de verdade, um evangelho de fato, não tiveram uma experiência de verdade com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, e só estão ali por modismo, só estão ali porque é legal eu ficar aqui fazendo coreografia, é legal eu ficar aqui sentado, ter comunhão com os meus irmãos, mas a partir do momento que coloca os pés para fora, volta às práticas que elas sempre estão, os pensamentos, as atitudes, os comportamentos, que elas nunca saíram, nunca abandonaram, não porque você tem que deixar e abandonar, mas é porque o Espírito Santo de Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo. Deu para entender? Então tem muitas pessoas que simplesmente trocam de vestes, trocam a maneira como falam, trocam o exterior, mas o interior, que é o mais importante, que é o mais fundamental, não houve essa mudança porque não houve os nutrientes necessários para que haja uma transformação no seu corpo, no seu organismo interno. Haja vista que a nossa constituição divina nós temos uma alma, um espírito que habita num corpo, certo? Então, estes elementos precisam de ser alimentados de acordo para que cresçam e que eles possam, como este organismo, funcionar e ter uma funcionabilidade adequada. Então, o que a gente tem de uns tempos para cá é um grupo de pessoas que se reúne para cantar louvores, para ouvir pregações que massageiam o seu ego, e está tudo tranquilo. A gente não vê mais como no período que eu cheguei em 1995, onde havia, de fato, uma conversão genuína, onde um pecador de verdade se entregava para Jesus Cristo e vivia uma vida de abundância. E não era aquele jogo de ioiô. Aí você vai falar assim, mas todo mundo tem os seus perrengues, todo mundo tem o seu próprio caminhar. Não, mas quando você de verdade você encontra com o autor e salvador da tua vida, há uma mudança. A Bíblia deixa bem claro que os discípulos andaram com Jesus um bom tempo. Eles viram Jesus sofrer, tiveram atitudes, tiveram falas que você fala assim, nossa, esse cara é convertido, mas eles só foram de verdade se converter depois que o Senhor já tinha ido embora. Pode ver lá a vida de Pedro, que Jesus já chamou Pedro ali no meio daquela turbulência, e falou assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O cara era mais terrível do que eu, ou talvez eu seja mais terrível que ele, sei lá, mas ele só foi de verdade se converter depois que Jesus foi embora, depois que Jesus não estava mais lá. É mais ou menos uma galerinha, uma tropa, que perto dos seus líderes, eles são, dentro dos ambientes dessas organizações religiosas, não confunda organização religiosa com organismo vivo, não confunda organização com igreja. E a gente já confundiu isso durante muito tempo, porque essa confusão, esse tipo de alimento nos foi dado por muito tempo. Então, eu encontro pessoas que falam assim para mim, domingo agora eu encontrei uma pessoa que fala assim, eu preciso de voltar para a igreja, Eu falei, você precisa de voltar para a igreja? E desde quando você deixou de ser igreja? Não, eu preciso voltar, porque eu preciso de ficar na igreja. Preciso de ficar na igreja porque quando eu estou dentro da igreja eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo,
eu não faço, eu não uso droga. Então você não precisa da igreja. Você precisa, de fato, se converter ao Senhor Jesus Cristo e Ele te fortalecer e você vencer o mal, porque Ele já venceu tudo. Ele já diz lá, eu venci o mundo. Então, essa consciência que você tem que ter. Você precisa de voltar a se alimentar da verdadeira palavra de Deus e voltar a beber a água do Espírito Santo de Deus, para você, de fato, seja um organismo fluido, um organismo fortalecido. No momento que você vai dar aquela... vai vir aquela gripe, vai vir aquela dengue, aí os teus anticorpos estão fortalecidos e começa a lutar contra esses vírus que vêm. Como Paulo diz lá em Efésios, os dados inflamados do maligno. Quando eu estou com o capacete da salvação, o cara vem e os caras ali dentro, o meu espírito fortalecido com o Espírito Santo de Deus, começa a guerrear a palavra de Deus que está guardada no meu coração, fala, não, eu sou nova criatura, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não para aqueles que estão numa igreja A, B, numa denominação A ou B. Não aqueles que estão com o pastor A, com o apóstolo B, com o bispo B, mas sim aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esta é a grande diferença. É por isso que nós temos muitas, mas muitas pessoas doentes, espiritualmente falando, uma quantidade enorme de pessoas mortas espiritualmente, porque não estão recebendo os nutrientes necessários, que é a palavra de Deus, sem mistura nenhuma, sem um sazonzinho para dar um temperinho. Simplesmente a palavra de Deus pura, nutriente puro para o teu corpo espiritual, para o meu corpo espiritual. Aí sim, nós de verdade somos fortes. Nessa caminhada cristã, eu encontrava uma irmã, que ela já foi recolhida, que ela falava assim, ai, eu sinto falta de ir na igreja e de escutar aqueles louvores que me façam chorar. Aí eu sempre exortava ela, falava assim, os louvores não é para você chorar, minha irmã, não é para você chorar. Os louvores é a maneira que você vai se expressar com Deus, é o teu sentimento, que você vai se expressar. Eu, quando eu vou cantar um louvor, não é um louvor que eu quero fazer com que as pessoas fiquem emocionadas. Não, é uma coisa que eu quero falar para o meu Deus e quero que você que está ouvindo eu cantar, eu adorar, eu louvar, você entenda da minha conexão com Deus e você tenha essa mesma conexão. Que você entenda que esse é o caminho. Não é vou cantar coisas para... E eu brigava muito nesses ministérios, nessas organizações religiosas em qual eu estava, brigava muito quando eles iam com aquela lista de louvor. Porque esse louvor aqui, ele tá... Eu já cansei de falar isso para vocês, né? Aqui. Esses louvores aqui é a cara da nossa igreja, é a cara da nossa comunidade, ou é esse louvor que está tá no trend lá da rádio, tá lá. Eu falei, mas não tem nada a ver comigo, não é minha verdade? Não é minha verdade. Eu vou cantar aquilo que é minha verdade. Que aí, de verdade, aquilo que eu sou ali em cima do puleiro, do palco, do púlpito, do jeito que você chama, é a mesma pessoa que está lá embaixo, é a mesma pessoa que está aqui. Então eu vou expressar a minha verdade com Deus. E aí as pessoas vão falar assim, poxa, eu queria estar nesse lugar que este cara. Então é fácil. Fala assim, é fácil. Você vai estar neste lugar quando de verdade você entregar a sua vida de todo o teu coração para Jesus Cristo. Quando você de fato entender que aquilo que ele propôs para você é muito melhor daquilo que você tem. Quando ele te propõe, quando você para na palavra e você entende que há dois pratos oferecidos para você. Um prato de lentilha e o outro prato ali, que é o prato que Jesus deu, o prato da bênção. E você escolhe qual que você quer comer. Simples assim. Você quer matar a sua fome? Você quer matar a sua fome? E a gente precisa de voltar às Escrituras. A gente precisa de entender as Escrituras. Veja bem, usando este exemplo do guisado de Saul e do guisado de Saul, não. Aí eu estou com Saul na cabeça, porque ia falar uma outra coisa. De Esaú e de Jacó, sabe? Lá em Gênesis, volta um pouquinho lá na Bíblia. A Bíblia nos relata que Esaú era um exímio caçador. Ele era um homem que vivia na mata,
no mato, na floresta. Então, como todo cara que é caçador, ele sabe se virar nos momentos de circunstâncias terríveis. Você já foi escoteiro? Eu nunca fui escoteiro. Mas, na minha época de criança, tinha tropinha lá que ia para os escoteiros, na criançada que ia para os escoteiros. Então, eles aprendiam técnicas de acampamento, aprendiam a descobrir água, né, no meio do mato, conhecer elementos da natureza, como é que fala? Frutos, árvores que são palatáveis, que pode comer, e tal, tal, tal. Eu não fui para essas paradas porque eu não tinha paciência para essas coisas, que eu sou muito agitado. Eu gosto mesmo de som, de barulho, de muvuca, esse negócio de ficar no mato não é comigo, não. Por isso que eu nunca fui para monte, que eu não tenho paciência para ficar em monte. Porque a organização dizia que a gente ia para monte. Então eu não tenho paciência para ir para monte, para ficar lá, para ver sarça pegando fogo, para ver anjo. Eu não tenho paciência. Meu negócio é pá. É fé em ação. Esse é o meu negócio. Com Deus, né? Então, não fui. Então, o cara era experimentado ali naquela parada lá. E a Bíblia nos relata que ele foi lá para uma caçada e de repente ele ficou. E Jacó era o cara que ficava lá em casa, aprendendo com a mamãe a cozinhar, a limpar a casa, a passar, dar um trato na casa, né? E Esaú chega morto de fome, mas a ligeira da mãe dele querendo ultrapassar a vontade de Deus, né? Porque segundo a época, segundo a tradição hebraica, o cara que nasceu primeiro era o primogênito, então ele deveria receber a bênção do pai. Mas aí a mãe fez uma maracutaia, lê a Bíblia lá que você vai ver. Fez uma maracutaia e enganou o Isaac, o pai dos dois. E aí o cara Esaú chega desesperado de fome. O cara que está acostumado a ir lá, vê uma caça, mata a caça, limpa a caça, tira a pele, corta a carne, tempera lá com os elementos da natureza lá e tal, e faz uma fogueirinha lá, faz o fogo lá, e poderia comer ali a parada dele. Pode replicar, querido. De boa. Manda ver aí. Manda ver. E aí, o cara está acostumado lá a cortar a parada lá, e faz a comida, e está acostumado a fazer isso todos os dias, porque fica direto e reto lá na parada lá da caça. E aí, o irmão dele chega lá e prepara lá um bagulho, que é o prato de lentilha, que a gente come no Natal, né? Normalmente a gente comia no Natal. Eu, particularmente, prefiro feijão, né? Acho lentilha meio insossa, mas tudo bem, né? A gente come. Deus fez, a gente come. E aí, ele troca a bênção de Deus pelo prato de lentilha. Então, a gente pode fazer essa associação. Quando a gente deixa de comer do alimento que Deus nos provê, todos os dias, para a gente comer qualquer coisa ali, para nos satisfazer o nosso desejo carnal, para satisfazer a nossa necessidade momentânea, para satisfazer as nossas emoções, o nosso ego, que essas organizações oferecem. Simples assim. Estava no grupo de WhatsApp agora há pouquinho, né? Com os irmãos, a gente falando da palavra de Deus, a gente discorrendo sobre vários assuntos, aí de repente o irmão coloca lá, estou precisando aí de não sei quantas pessoas valorosas aí para um desafio aí, para pagar uma conta de quase 3 mil reais dessas organizações de luz. Cada um entra aí com 97,10, papapá, e vamos pagar. Aí eu falei, caracas, velho, quantas pessoas nessa organização a qual você está pagando aí uma conta, fazendo um desafio, um propósito aí de pagar 97,10, quantas essas pessoas aí não estão passando necessidade, não estão passando fome, não estão com as suas contas de luz, de água, de aluguel atrasado, não tem nenhuma casa para morar, sabe? E o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho nunca foi sobre isso. A palavra de Deus nunca foi sobre isso. A palavra de Deus e o evangelho é outra coisa. Tem uma grande diferença entre você viver no evangelho e você viver do evangelho. A Bíblia não diz para você viver do evangelho. A Bíblia fala para você viver no evangelho. Tem uma grande diferença do no e do do. Então, quando
você deixa de ser o organismo vivo e você começa a se nutrir de outras coisas, velho, você está indo por um caminho sem volta. Desculpa falar, desculpa ser franco contigo. Você está indo num caminho sem volta, cara. Você está indo para um engano terrível, terrível, um engano terrível. Você achando que você é o cara e você, na realidade, você não é nada. Nós não somos nada. Nossa vida é perene. Daqui a pouco, ó, eu e você estamos indo embora. E a gente vai apresentar o quê para este ser que nos criou? O que você vai apresentar? Você vai falar o quê? Não, mas eu me alimentei disso, cuidei do meu corpo, então eu fui lá, fui na academia, fiz exercícios e tal. Só que a Bíblia fala assim que você é o templo do Espírito Santo, cara. Você tem que cuidar disso? Tem que cuidar. Você tem que cuidar disso? Também tem que cuidar, porque a Bíblia te dá instruções para tudo. A Bíblia te dá instruções. Eu acabei de falar aqui, ó, para você usar o capacete da salvação e tal, para os dados inflamados do maligno não entrar aqui dentro e tal, para você se nutrir da palavra, você vai ficar com o teu corpo espiritual forte, sua alma forte, teu espírito forte. Show de bola. Firmeza. Aí você vai poder passar por todas as coisas e firmeza. Agora, quando você está simplesmente só se alimentando deste alimento confuso, deturpado que estão lhe oferecendo, quando você não tem... eu gosto demais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela me ensina todas as coisas. A Bíblia fala que Paulo conheceu um grupo de pessoas chamados bereanos, e os bereanos não comiam qualquer alimento, velho. Os caras falaram assim, opa, explica direitinho aqui, ô seu Paulo, que era fariseu dos fariseus, que era o cara que conhecia todas as coisas. Se Paulo falasse alguma coisa, opa, o Sérgio Pita acabou de colocar aqui, ó, suas reflexões precisam ser replicadas. Bora replicar. Então, se eu estiver falando alguma coisa fora da palavra, seja como os bereanos. Mas não está querendo dizer isso daqui. Não está querendo dizer isso daqui. E nessas organizações, que não são organismo, quando você chega lá, opa, não é isso que está querendo dizer que não. Aí você é rebelde, você é qualquer outra coisa. Você é herege, porque é uma coisa que vem vindo dessas organizações aí. Esses alimentos vêm vindo aí, ó. Vem nos alimentando, e as pessoas estão fortalecidas nisso daí. A igreja, ela só é organização religiosa quando ela tem um estatuto registrado em cartório, quando ela tem uma assembleia, uma diretoria, um conselho fiscal e outros cargos determinados por lei. Mas não tem nada a ver com a igreja, organismo vivo, que é o corpo de Cristo, onde cada um tem a sua função, ó, cada um, e o dedinho não quer ser, o dedinho da mão não quer ser cérebro, sabe? O dedo do pé não quer ser o cabeça. Então, é coisas completamente diferentes. Essas disputas são coisas que não estão no corpo de Cristo, no organismo vivo de Cristo. Entendeu? Você entendeu? Então, eu sou dedo e eu sei da minha função, eu sei que eu sou importante para esse aqui, para esse aqui. Eu tenho a minha importância. Eu não vou nunca tentar ser esse aqui, não vou tentar ser esse aqui, não vou tentar ser esse aqui. Tá dando para entender ou você quer que eu preciso desenhar para você um pouquinho? A gente não vai ficar disputando, porque ministério não é cargo, entendeu? Chamada ministerial não é posição, não é divisa, não é diploma. Isso aí é coisa da organização, sabe? Não tem nada a ver. Que alimento é esse que eu tenho recebido, que você tem recebido, e que a gente fica transportando uma coisa daqui para cá, sabe? Isso são coisas completamente diferentes, antagonistas, sabe? E a igreja, quando ela passa a ser uma entidade, aí ela é uma organização religiosa e ela precisa de ter uma pessoa jurídica, obedecer ao estatuto do artigo 44 do inciso 4º da lei. Então, aí ela toma uma outra característica que não o corpo de Cristo.
Porque é necessário eu entendo, é necessário nessa sociedade, você, enquanto que uma organização, você tem uma abertura, uma constituição organizacional para você responder ao regime deste mundo, como Jesus diz assim, dai a Deus o que é de Deus, quando Jesus diz a Pedro, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Então você tem que recolher impostos, que a gente, enquanto que organização religiosa, a gente não faz, né? Dar aquilo que é de César, aquilo que é do governo, aquilo que é do homem, a gente tem que dar para o homem, aquilo que é de Deus, a gente tem que tributar a Deus, a gente não faz. Então, a gente é meio que... E a gente quer imprimir uma ética e uma moral, e a gente, enquanto que organização religiosa, a gente não compete, sabe? E aí, a gente defende que isso é um ataque religioso, mas não é um ataque religioso. Não é um ataque religioso. Quando começam a querer tributar essa organização religiosa, a gente acha ruim, mas a gente não se posiciona enquanto organismo vivo, como atuante no corpo de Cristo. A gente não move as coisas espiritualmente enquanto corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, como organismo vivo de Cristo. Então, por isso que no nosso meio tem muitas pessoas fracas. Por isso que a gente não vê mais muitas coisas. Conversão. Domingo agora, depois de, deixa eu ver, depois acho que de mais de 10 anos que eu vi pessoas se rendendo ao Senhor. Porque fazia tempo que eu não vi isso. As nossas reuniões dessas organizações são apenas são reuniões para a gente cantar uma musiquinha, escutar uma palavra ali de conforto, sei lá eu para o quê, mas não causa nenhum impacto no meu espírito, não causa nenhum impacto na minha alma, não causa nenhum impacto, nenhuma transformação. Um monte de revelações sabe, sem significância, não é a revelação da alma profunda, do seu oculto, do seu secreto, são coisas tudo pré-formatada, sabe, só para mexer com a tua alma, e não é nada de como a palavra de Deus diz, né? Que Deus ele revela o secreto e o oculto, só com o propósito de resgatar a sua alma, o seu espírito para ele. Aí você vai dizer, mas você está generalizando. Pelo menos aqui, nos lugares que eu vou, é geral. É geral. É geral. Não sei aí se você está vivendo uma outra realidade, se você está vivendo aí um grande avivamento, se você está vivendo, sei lá, não sei. Mas aqui no lugar onde eu estou, desculpe, com as pessoas que eu tenho contato, é só um celeiro de ego, uma fogueira de vaidade, onde eu canto mais, onde eu prego mais, onde eu motivo mais as pessoas a darem mais, e vida transformada, famílias restauradas, pessoas libertas, pessoas curadas na alma, no espírito, no físico. Eu não vejo mais, há muito tempo. Há muito tempo. Então, acho que é hora da gente olhar para nós mesmos, e uma reflexão que eu estou fazendo aqui com você, mas eu estou olhando para mim mesmo, ver aonde que eu caí, aonde que nós caímos, aonde, enquanto nosso corpo, nós caímos, porque uma coisa eu entendo, se a igreja está doente, eu também estou. Se você está doente, eu também estou, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E quando o meu dente está doente, o meu dente está cariado, todo o meu corpo está também. Compreendeu a diferença? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Se o nosso corpo, uma parte do meu corpo, o meu fio de cabelo aqui, ó, o meu fio de cabelo está com problema, todo o meu corpo está. Porque os nutrientes que estão entrando no meu corpo, pela minha boca, chegando até meu aparelho, não está fazendo efeito. Então, é necessário, eu procurar um médico, é necessário eu mudar a minha alimentação, é necessário eu tomar várias coisas para esse meu organismo físico ele voltar à funcionabilidade.
Então, se a igreja que eu estou vendo, e acho que talvez você não esteja vendo, talvez você não vai, não, mas é só você que está vendo. Não, mas eu estou vendo como um todo. Quando eu abro relatos de pastores causando com as suas esposas, pastores no terceiro, quarto, quinto casamento, quando eu vejo pastor sendo preso por pedofilia, quando eu vejo irmãos e irmãs dentro do ambiente religioso são uma coisa, do lado de fora são outra, e faz parte do corpo. Está me contaminando também. Eu estou dentro, estou inserido no contexto, não estou fora. Porque quando Deus ele olha, ele não olha só eu individualmente. Ah, a salvação é individual, e aí eu estou de boa, não. Quando ele olha para a humanidade, vê o caos que a humanidade está, ele olha como um todo. Ele não está só vendo só eu dentro da organização religiosa. Ele está vendo a gente como um todo, porque todos nós somos filhos de Deus. Quando eu, igreja, eu, filho do Deus vivo, eu, organismo vivo do Deus vivo, estou aqui na minha organização religiosa e eu estou ferindo o meu irmão que está lá na macumba, lá nas religiões afrodescendentes, quando eu estou ferindo o meu irmão católico, quando eu estou ferindo o ateu, quando eu estou ferindo o corpo de Cristo. Você consegue entender ou está difícil de você entender? Quando eu, servo do Senhor, eu que conheci Jesus Cristo, que eu conheci o Evangelho, que vivo no Evangelho e não vivo do Evangelho, quando eu, com a minha fala, com a minha pregação reproduzida, começo a atacar o homossexual, a prostituta, o cara que está usando agora, porque a lei falou que o cara ele pode andar com maconha. Quando eu ver um maconheiro, eu começo a falar mal do maconheiro, estou falando sobre o meu semelhante, estou falando sobre o corpo de Cristo. Não, mas aí é criatura. Criatura onde, rapaz? Que Jesus, quando morreu, ele morreu para dar salvação e liberdade para todo mundo. Ele não morreu só para mim, que estou na igreja, enquanto que organização. Quando Jesus Cristo morreu por mim, eu nem dentro de uma organização eu estava, nem nascido eu era, mas ele morreu por mim, para me dar salvação, para me dar liberdade. Então, acho que a gente precisa de voltar um pouquinho. Voltar à fita. Eu sou da época da fita cassete e da fita de VHS. Tem que rebobinar e a gente tem que voltar. Sabe, se a gente não pode continuar dessa forma, gente. A gente está em 2024. A gente tem que ser referência para as pessoas. As pessoas precisam de ler o Evangelho em mim. Eu escrevi a palavra de Deus. Eu não preciso de ficar com muita pregação. As pessoas têm que ver nas minhas atitudes. Se as minhas atitudes dentro da organização é uma e as minhas atitudes no meio da sociedade é outra, como é que fica, vai? Como que as pessoas vão ler o Evangelho em mim? A Bíblia fala que eu tenho que ser carta viva. Não precisa de ficar com muita pregação, com muita... As pessoas têm que ler em mim o Evangelho. As pessoas têm que ver que aquela mão que dá, a outra não ficou sabendo. Captou? Não precisa de ficar postando na rede social. Ai, o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Ai, a gente vai doar. Não sei quanto. Não precisa de ficar sabendo, não precisa de divulgar, não. Não precisa de divulgar, não. Precisa de tirar foto, colocar no Instagram. Ir lá entregar alimentação lá para os moradores de rua, postar no Instagram para ganhar like, para ganhar seguidores, para monetizar. Não precisa disso, não. Faça no oculto, no secreto. E o Senhor, Deus vivo, te abençoa. Pronto. Não precisa lá nas organizações eu fazer aquela oração esplendorosa, colocar todos os fariseus. Jesus falou assim, oxe, faz a sua oração ali no secreto. Vai lá no seu quarto, você com Deus, e lá no secreto ele te escuta, ele te responde. Mas você está querendo retalhar as minhas expressões? Não estou falando nada disso, não. Estou falando das intenções do teu coração. Quando você faz isso para você chamar atenção, então aí é aquilo que a palavra de Deus está te dizendo. Que eu sou expansivo mesmo. Sou expansivo mesmo. Eu ando cantando na rua, ando louvando Deus na rua e quero nem saber. Na igreja, na organização, só a mesma coisa. Tem que ser, né? Quando deixa, porque às vezes não deixa, né? Fala, você está passando demais. Porque a organização tolhe você demais, né? Então você não pode.
Então, mas, normalmente, eu sou a mesma pessoa. Mesma pessoa. Eu fui numa igreja, já contei no outro vídeo aí, fui numa igreja tradicional aí, né? Então, você viu que eu gesticulo demais a mão, né? Então, fui adorar o Senhor, aí comecei a levantar a mão, aí eu pensei, abaixa, 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 não pode, porque não pode levantar a mão, não pode bater palma, não pode dar glória, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. A Bíblia diz assim, se verdadeiramente o Filho te libertou, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que ser livre e tem que se apropriar dessa liberdade. Se é que você está dentro do organismo vivo chamado Cristo. Agora, se você está dentro de uma organização, aí você vai chegar naquele parâmetro lá que Paulo começa a dizer assim, o que te importa? Obedecer aos homens e desagradar a Deus, ou vice-versa? Então a gente muitas das vezes está só agradando os homens e esquece que a gente está desagradando a Deus, porque quem me fez assim foi o Senhor, quem me fez expansivo assim, aliás, quem me transformou expansivo assim foi o Senhor, porque eu era retraidão, eu era recatadão. Em 1995, quando eu dei de cara com Jesus Cristo, a sua palavra transformou nessa coisa aqui. Se tá ruim, reclama para ele, que ele que me fez assim. Certo? Sacou? Ele que me libertou, ele que tirou as algemas, ele que tirou os grilhões, ele que me libertou. Então ele que me deu assim, então reclama com ele. Certo? Então vamos entender a diferença de quando a gente está sendo nutrido com um bom alimento, ou quando a gente está comendo um alimento genérico, alimento trans. Vê a palavra que você está recebendo, se é uma palavra com substância, com nutrientes, que vai te fortalecer. Em 1995, sabe? No meu primeiro ano de conversão, eu não posso esquecer jamais, porque foi um ano que Deus se revelou assim tremendamente. Eu recebi uma palavra, cara, e eu saía daquele lugar e... sabe os 300? Eu saía assim, eu vou viver isso, porque de fato foi Deus que falou, esse Deus falou. E eu vivia. Nos tempos para cá, rapaz, que eu escuto cada coisa que foi, meu Jesus amado, meu Jesus amado. Isso que é a palavra viva de Deus, que a palavra viva, você vive aqui agora. Se o Senhor ele nunca deixou nada para... O Jesus que eu sirvo, que você serve, nunca deixou nada para depois, né? Era ali no ato, agora já. Estava um cego ali precisando de cura, Jesus, beleza. Deu uma catarrada no chão, fez um bolinho no olho do cara, falou, pronto, enxerga. Não, você vem aqui amanhã, você paga um carnezinho aqui, depois você volta aqui, já, pá, pum. Tava um cara desesperado lá, todo ferrado, todo lascado, lá na beira do tanque de Betesda, esperando alguém que tenha a misericórdia de catar o cidadão e jogar o cidadão lá, onde, segundo as escrituras, dizia que o anjo descia de vez por vez ali, balançava as águas, e quem era o mais rápido, o mais ligeiro, o das Olimpíadas da França, que corria acelerado, se jogava lá, o cara era transformado, curado. Jesus falou assim, não, peraí, é para já, vai... Então, o evangelho é para já, a transformação é para já, o alimento é para já. Tá fraco? Toma! Toma biotônico, fontora. O evangelho é isso, velho. Não é, semana que vem, se eu for merecedor, é para já. Quando eu cheguei aos pés do Senhor, foi naquela hora já. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz as Escrituras. Eu ouvi, tive fé ali na hora, falei, não, eu quero agora, eu quero agora. Os caras estavam pregando lá, se você crer e for batizado, será salvo. Eu falei, agora. Não, mas você tem que passar aí por 3 meses. Não. Você acabou de falar. Se crer e for batizado, será salvo. É agora. Eu creio nesse Jesus, quero ser batizado agora, eu quero ser salvo agora. Não, mas você tem que participar. Não, eu não saio daqui se eu não for batizado. Aí, o que você falou aí, né? Que você tem que descer nas águas e tal. Que você tem que... Não sai daqui se não for agora. Dá um jeito aí, pega a água ali, vai lá no banheiro, pega um copo d'água, mas é agora, é já. Porque eu não sei se eu sair daqui, passa um carro, me atropela, se alguém dá um tiro, e aí eu vou morrer, eu não obedecer. Não,
Fiz o maior tumulto. Fiz o maior tumulto. Porque é isso aí que é fé. A fé que te salva. Então, se você chegou lá, ouviu, não, ou semana que vem, ou daqui 2 meses, ou daqui 3 meses, aí desvio, caio, volto para as práticas, volto lá a comer tudo que eu comi lá, que eu comia lá, volto lá para tudo que eu fazia de errado, que eu sei que é errado, a gente sabe que é errado, a gente sabe que é errado. Dizer que a gente não sabe, a gente sabe sim, viu? Não precisa da gente estar dentro de uma organização religiosa para a gente saber o que é certo, o que é errado, a gente sabe. A gente sabe, viu? A gente sabe. Tá? A gente sabe. Então, vim aqui, tô bonitinho, tô lá com o meu terno e gravata, tô com a minha biblinha debaixo do braço, cantando louvores, mas aí deu uma vaciladinha, tô lá fora fazendo tudo aquilo que eu sei que é errado, que dentro de mim me avisa que tá errado, eu continuo fazendo. Aí depois eu volto de novo, não, irmão, para com isso. Para com isso. Então você não teve fé. Você não teve fé, você não foi batizado pela fé. Então, vamos ver que tipo de alimento é esse que a gente está comendo. E se a gente só deixa de fazer para agradar ao conjunto da organização religiosa, a gente também está com um probleminha aí. A gente está com um problema muito sério. Então, esse alimento que a gente está comendo, e essa água que a gente está bebendo, não é água, é Coca-Cola, é Pepsi, é energético, qualquer coisa assim. A gente precisa de rever isso aí. A gente precisa de rever, a gente precisa de rever, a gente precisa de rever a nossa caminhada, a gente precisa de rever a nossa trajetória. Eu preciso de rever todos os dias se de verdade a palavra entrou dentro de mim, está fazendo essa transformação, essa renovação diariamente. Porque a conversão é diária, viu? A conversão não é... a minha conversão não foi em 1995. O processo, o início dela, o start, apertou um botão lá em 1995, mas continua todos os dias, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias, está escrito aí. Então, hoje o nutriente que eu preciso é hoje aqui, ó, isso aqui, ó. A gente está falando aqui de organismo vivo e de organização. Então, esse é o alimento que eu preciso hoje. Amanhã, ou daqui a alguns minutinhos, quando me der fome, é outra coisa que eu preciso. Pode ser o mesmo texto, mas é diferente. É diferente. Então, vamos se atentar para isso, a gente que serve a Deus, a gente que acredita em Deus, a gente que vai nas denominações aí. Mas se você vai lá, seja diferente, alimente o seu irmão, não fique esperando só, alimente seu irmão, tem um irmão seu ali que está ali do teu lado, que pode estar passando por essa inanição, e precisa daquilo que você tem. Ou ele não tem, você não tem, o outro não tem. Está um conjunto de reunião que quando eu escutava alguns irmãos católicos falar missa de corpo presente. Está cansado de ver missa de corpo presente, só está o corpo, porque a alma está longe, o espírito deve estar rodando aí pelo mundo aí. Só está o corpo ali. Só está o corpo. Não interfere no outro. E o culto é coletivo também. O culto não é só você para com ele. O culto é coletivo. Eu tenho que incomodar, na minha fé, o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, o meu irmão da frente e o meu irmão de trás. O meu louvor tem que incomodar o meu irmão. Porque a Bíblia diz assim, que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Deus ele não habita lá no louvor lá do altar, dos músicos, do guitarrista, do baterista. Habita no meio do louvor de todo mundo ali, no coletivo. Então, se não é só eu que estou lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos moradores da terra. Se não incomoda, irmão, ixi, sai fora. O júbilo, a alegria tem que incomodar o meu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás, todo mundo. E se lá o pessoal do louvor não está celebrando com júbilo, vou eu lá. Mas não pode se expressar. Não, você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, diz assim a palavra. Pois é, né? Acho que falta a gente receber esta alimentação, sabe? Tô fraco, tô fraco. Parece galinha da Angola. Sendo que a Bíblia fala assim, esforça-te e tem de bom ânimo.
Sei lá, né? Sei lá se Deus me ensinou errado. Será que você que está certo e eu que estou errado? Mas eu prefiro estar errado baseado na palavra, pautado na palavra. Que nos momentos de maiores aflições, o Espírito Santo de Deus traz a palavra que está guardada no meu coração, na minha mente. Aí foi, olha de onde eu estava, olha onde eu estou. Não, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos sacudir a poeira daqui e vamos para cima, vamos para frente, porque se o Senhor venceu, eu também venço, porque eu sou mais que vencedor, porque ele já venceu, então eu venço também. Ele vai na frente, Senhor, vai na frente ali nessa peleja, que essa peleja não é minha, é sua. Vai na frente que eu tô ali na bota, tô ali na bota. Então, pode ser que eu esteja totalmente equivocado, emocionado, e você tá certo. Ou essa galera toda tá certa aí, né? Mas nessa mediocridade eu não quero viver não, velho. Eu quero viver ali. Se a palavra de Deus ela é vida, e ela é verdade para mim, irmão, irmão, desculpa aí. E acho que Deus, Deus, ele errou em ter me chamado, ter me tirado lá do reino das trevas, ter me tirado do lugar da onde ele me tirou, porque eu vou incomodar, porque também está escrito na palavra de Deus. Daquela viúva lá, daquela viúva. Ela chegou lá, ela foi incomodar na porta do juiz até o cara abrir e responder o que ela precisava. Então eu vou bater na porta de Deus até Deus responder. É Deus que tem que responder. Não porque ele tem, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Eu creio que a palavra dele é fiel e verdadeira. Então, vou bater até que ele responda. Tô doente. Se você não sabe, de 2000 até de 2003, eu tive uma meningite e fiquei desenganado daqui para baixo sem funcionar. E eu falei, não, Deus, mesmo com depressão, mesmo com síndrome de pânico, eu falei, não, o Senhor é o Deus da cura, então eu quero cura. Oi. Então, o Deus, ele é real, então ele é enganação, então vou servir qualquer outra coisa, menos esse Deus da Bíblia. Ou ele faz, porque ele é Deus e ele é todo poderoso, ele não é como algumas pessoas falam assim, ele tem poder, mas o diabo também tem poder. Não, quem tem poder é Deus, o diabo ele não tem nada, nem lugar para morar ele não tem. Deus é todo poderoso, ou ele é Deus todo poderoso, que ele é capaz de abrir o mar vermelho para o seu povo passar, ou então tá de conversinha fiada, então vou para outro lugar. Ou ele é Deus poderoso para que com o som dos meus instrumentos sonoros, do meu cântico, do meu atabaque, do meu tambor, da minha guitarra, caia a muralha de Jericó. Mas isso aí foi lá no passado. Não, Senhor. E a Bíblia diz assim que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. Se você vai nessa, então, este alimento que você está comendo é o alimento aí da organização, não é o alimento do organismo vivo, do Deus vivo, entendeu? Ou ele faz, então ele não faz. Então vamos parar de caô, vamos para outro lugar, vamos lá para o pessoal lá que faz umas oferendas lá no mar, tal. Não tenho nada contra, cada um com a sua fé. Mas o Deus que eu creio, o Deus que eu acredito, o Deus da Bíblia é esse Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que também é chamado Deus de já. Não é o Deus de se ele quiser. Não, é o Deus de já. Posso estar errado, posso estar enganado, mas ele tem me respondido desta forma. Pode ser que a sua fé não alcance a minha, mas estou aqui para dizer que esta fé é a fé que vai motivar Deus a agir sobre a sua vida. Que ele pode agir com fé ou sem fé, que ele é poderoso. Mas acredito que ele faz essas coisas para que você descubra que ele é o pão da vida. Que o pão que ele serve é bem melhor que este pão que você compra na padaria com fermento. Que o pão que ele serve é o pão da vida. Bom, eis a questão. Que tipo de alimento que você vai querer continuar comendo? Você vai querer continuar comendo esse alimento aí sem nutriente, sem, né? Porque tá agradável, dá aquela sossegada na sua fome, né? Agora, né? Aí daqui 5 minutos, tá com fome de novo?
tranquilo, suave, mas eu tô aqui para dar um toque para tu, tá bom? Vou dar um toque para tu. Você vai ser o organismo vivo ou você vai ser um membro perene da organização, sabe? Acho que a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Porque ele sempre oferece, na palavra, ele sempre oferece escolhas, né? Do mesmo jeito como Esaú teve a escolha de rejeitar o prato de Jacó e ficar com o prato da bênção, o Senhor também coloca para você assim as opções aí, ó. Sempre tem duas opções. Qual que é o melhor que você quer? Tem esse caminho, que é o caminho mais bonito, como foi assim com Abraão e Ló, o caminho mais bonito, e tinha um caminho que não era tão bonito assim, que era cheio de pedra, cheio de dificuldades. Aí Abraão falou assim para Ló, escolhe qual é o caminho que você quer, irmão. Estavam em contenda lá, tá na Bíblia também, viu? Tudo isso é Bíblia. Estavam em contenda lá, os pastores estavam prosperando demais, estavam naquela treta, todo aquele vucu-vucu. Aí Abraão chegou e falou assim, olha, Ló, você é meu primo, você é meu parente, mano, você é o cara top, mano. O nosso amor vai continuar para sempre. Eu te amo pra caramba, velho. Mas não dá pra gente continuar junto. A gente cresceu, você cresceu, as nossas ideias são diferentes, são convergentes, o seu povo ali tá, né, meio zoado, tal. Os caras estão querendo um passar por cima do outro. Um cara tá achando que ele é mais que o outro, que tá, não tá rolando, sabe? Essa parceria não tá legal. Vamos fazer o seguinte, ó, tem aqui esse caminho. Você escolhe qual que você quiser ir, você vai por ele, e eu escolho o outro caminho, firmeza? Aí, Ló olhou, mano, vou seguir por este caminho aqui, ó, que é show de bola. Top. Estradona. Pá. Tapetão. Vou nesse daí. E Abraão ficou com outra lá, zoada, cheia de dificuldade. Ló se estrepou. Esaú se estrepou. Vê aí qual que é o caminho que quer, velho. Você quer ficar comendo esse alimento aí, né, cheio de elementos transgênicos. Escolha tua, velho. Mas depois não chega pra, mas ninguém me falou. Não, eu tô te falando assim de uma forma tranquila, de boa, num papo reto, suave, tranquilo e tal. Você pode não concordar, eu sempre falo aqui, você pode não concordar, você tem todo o direito de não concordar. Como as escrituras diz também, meu, aquilo que é bom para você, você retém. Aquilo que não for bom, você lança fora, velho. Se eu tô falando besteira, joga fora. Mas se tiver alguma coisa boa, é a palavra de Deus. Retenha para você. Retenha para você. Aquilo que é meu, lança fora. Mas aquilo que é a palavra, retenha para você. E agora você faz a aplicabilidade dela na tua vida do jeito que você acha que é legal, suave para você. Certo? Para mim, ela é alimento diário. Chego ali, me debruço nela, falo, mano, hoje quarta-feira, dia de feijoada, o que eu vou comer hoje, gente? Vou comer primeiro a palavra de Deus. Vou comer primeiro a palavra de Deus. Depois eu vou pra feijoada. Vê aí, velho. Então, é esse papo aí, sabe? Ou essa doença sana na nossa vida, se a gente tomar os antibióticos certo, o antibiótico é a palavra de Deus, o antibiótico é a atuação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, que não é minha, não é do bispo, não é do apóstolo, não é do pastor, não é da denominação A, B ou X, a igreja é do Senhor. É do Senhor. A igreja é do Senhor. Tá chocado? Nunca ouviu falar. A igreja é do Senhor. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. É ele que determina para onde a igreja deve ir. É ele que fortalece a igreja. Então a igreja é dele. Não é da denominação, não é do pastor A, do pastor B, não é da linha de raciocínio A. A nossa diretriz é a palavra de Deus. Se tiver fora da palavra de Deus, velho, Deus abençoe esse caminho que você vai seguir, beleza? Então eu vou aqui por isso aqui que é zoadinho, vou fazer igual Abraão, vou por isso aqui, vai nesse daí, entendeu? Se é esse por esse caminho aí, firmeza. Sabe, se é por esta porta, de novo a palavra aí, ó,
Tem duas portas, a estreita e a larga. Vê qual que você quer, irmão. Você está na liberdade de seguir onde você quiser. Mas no final dela, desculpa, se você escolher o caminho errado, a porta errada, o prato errado, a opção errada, a alternativa errada, no final dela você não vai encontrar o Senhor teu Deus. Velho, então, mano, é uma coisa particular, mas eu também não posso deixar de falar isso pra você, sabe, tá ligado? Porque quando eu cheguei também, não falaram muitas coisas pra mim. Eu fui, na medida do caminhar, descobrindo com Deus. Mas agora eu tenho aqui pra te falar, pra te dar um salve. Pra te dar um salve. Fala, mano, dá uma avaliada. Escutou o barato? Vamos ler ali na Bíblia. Deixa eu ver se a pregação do cara realmente é isso aqui, velho. Mano, o cara viajou nessa parada aqui, olha. Ele viajou nesse bagulho aqui. Não, não é isso não. Então deixa lá para aquele lá. Para mim não. Para mim eu vou viver a palavra, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, sabe? Eu gosto muito de falar das minhas experiências, porque são minhas experiências. Talvez você não passou por essas experiências, mas são as minhas experiências. Eu vou rápido, senão daqui a pouco cai. Eu me recordo quando eu passei por esse período de depressão e de doença, que eu falei para você agora há pouco, eu tive meningite, fiquei na cama durante 3 anos, desempregado, passando fome, uma situação lastimável. E aí, muitos irmãos dessas organizações, muitos irmãos que só comiam desses alimentos transgênicos, que não comiam da palavra de Deus, falavam assim, não, que isso daí é pecado não confesso. Porque isso daí é Deus pesando a mão sobre você, porque você ficou praticamente quase toda a sua vida servindo a outros deuses, então Deus está te penalizando, e papapá. E não, isso daí é porque você não deu dízimo, isso daí é porque... E aí eu, enfraquecido, né? Enfraquecido fisicamente, enfraquecido espiritualmente também, e enfraquecido também porque eu não recebi nutrição adequada da palavra, em alguns aspectos eu não recebi, só no primeiro ano que eu recebi um alimento mas outros não, né? Então, eu tentei o suicídio, um monte de coisa aí. Eu escrevi um livro, aí eu conto mais ou menos essas paradinhas aí. E aí entrei em depressão, fiquei com síndrome de pânico, tal, porque eu comecei a me questionar, falei, caraca, quando eu estava lá servindo lá o outro cidadão lá, o rabudão lá, estava lá fazendo as paradas que ele achava legal, quando ele me dominava pela minha carne, pelos meus desejos, eu estava lá, e em gripe eu não pegava, e agora que eu estou servindo o Senhor, que eu estou tentando caminhar legal, que estou aqui no seu altar cantando, pregando, limpando a igreja, fazendo papapá, vem esse negócio aqui, veio, o que é isso? Eu paralítico, o que eu vou fazer agora? Minha mulher ali passando fome, meus filhos foram morar na casa da minha irmã porque não tinha comida para comer, nego batendo na minha porta, cobrando o condomínio, água, luz, cortando água, luz. Falei, mano, rapaz, entrei numa crise. Mas então você está me penalizando por isso? Você está sacrificando a minha esposa, meus filhos? E blá, 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 blá. Fiquei numa depressão terrível. Aí eu tentei o suicídio. Aí eu fiquei com 23 quilos. Tem foto, hein? Tem foto. Depois eu posto aí a foto. Fiquei magrelo com 23 quilos e os caras me dando diagnóstico de AIDS. E aí, naquele dia já estava chapadão, no último dia estava chapadão, bolei um plano ali para me matar. Eu vou me matar. E eu que gosto da vida, hein? Eu que gosto da vida. Mesmo quando eu não servia a Cristo, eu gostava da vida. Agora que eu sirvo a Cristo, eu amo a minha vida. Aí bolei um esquema para acabar com a minha vida, mas só eu e Deus ali. Já tinha tentado suicídio várias vezes, né? Mas eu não tive força para enfiar um bagulho que a minha esposa usava no cabelo, chamado bico de pato. Tentava enfiar que no meu coração eu não conseguia. Aí eu bolei um plano lá. Como eu estava muito, muito deficiente, estava com 23 quilos, que eu não conseguia me alimentar, que meu aparelho urinário parou de funcionar, meus rins pararam de funcionar. Fiquei numa situação deplorável. Era só enterrar e estava tudo certo. Cantar o hino ali para mim lá, e tá de boa. Beleza. Aí eu bolei um plano. Falei, como eu estou muito fraco, e eu estava 3 anos sem dormir, 3 anos sem me alimentar direito, 3 anos sem ir no banheiro, 3 anos com dor de dia e de noite, não dormia, o dia inteiro com dor. Aí eu bolei um plano. Vou chegar na enfermeira, vou falar para a enfermeira me dar um medicamento para dormir, a enfermeira vai dar esse medicamento para dormir, eu vou morrer. Firmeza? Eu e Deus ali, Deus estava um pouquinho
pouquinho longe, né? Tava eu e o Rabudo ali, trocando umas ideias. Aí eu cheguei no hospital, fiz uma bagunça ali, aí falei para a enfermeira, preciso do remédio, preciso do remédio, preciso do remédio, preciso do remédio. Aí a enfermeira falou, para mim te dar o remédio, eu preciso de falar primeiro com o médico. Eu falei, não, se você não der o remédio, eu vou me matar aqui, eu vou pegar esses fios aqui, ó, que eu tava entubado, vou pegar esses fios, vou dar um jeito de enrolar no meu pescoço, vou acabar com a minha vida. Aí nesse meio tempo que a enfermeira foi falar lá com o médico, entrou um médico. Pausa dramática, tá? Entrou um médico, que não era o médico que me acompanhava há 3 anos. Não era o médico que me acompanhava há 3 anos. Era um médico plantonista, e esse médico falou assim para mim, você é crente, né? Eu sou. Você canta, né? Na igreja? Eu falei, canto. Ele falou, tá bom. A sua maior vontade é dormir na sua cama e usar o seu banheiro, né? Eu falei, no momento é. Ele falou, beleza. Daqui 3 dias você volta a fazer tudo isso. Depois eu te conto, tá? Vou encerrar aqui, depois eu te conto. E eu tenho todos os documentos que comprovam daquilo que eu estou falando, daquilo que eu vivo pelo que eu creio. E não daquilo que eu vejo. Bom? Eu vivo do que eu creio. E Deus me mostrou que de fato é real. Uma outra oportunidade eu termino. Vou deixar aqui esse ponto de interrogação. Em 3 dias, você volta a ir para o banheiro. Em 3 dias, você volta a dormir na tua cama. Depois eu conto o resto, tá bom? E apresento os documentos aqui, se você precisa de ver para crer. Né? Já que você está me vendo aqui, né, falando, andando, gesticulando, você pode falar, é mais um caô, que eu já cansei de ver esses caô. Eu escutei uma vez um cara lá do Racionais, dizendo que era o Guina, que cantava nos Racionais, eu vi o cara dando testemunho, vendeu, aí, eu vi o outro falando lá que era o pai de santo da Xuxa. Não, irmão, ó, eu tenho aqui para comprovar para você que de fato é real, tá bom? Viva da palavra, seja noiva de Cristo, seja o organismo vivo de Cristo, e não uma organização, tá bom? Tá bom? Fica com Deus aí, excelente quarta-feira. Se der na telha, amanhã eu continuo essa paradinha aqui, marco você de novo, para mostrar para você que de fato é real. E depois eu posto a foto da situação que eu estava no período de restauração, tá bom? Mostro aí para você ver a situação que eu estava e para você ver, né? Se é que você precisa de ver. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Jesus é fiel. Mano, essa até arrepiou agora. É de verdade, velho. Ou você vive, ou então para. Fica com Deus. Uma excelente quarta-feira. E me cobra se eu esquecer, tá? De contar isso para você e mostrar com documentos, hein? Com documentos médicos, com laudos médicos, tudo que aconteceu comigo, para você saber que Deus é real, Ele é verdadeiro, Ele é vivo, Ele faz. Sabe, Ele faz. Fica com Deus. Uma excelente quarta-feira. Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor te alcance e que faça uma revolução na sua mente aí, uma revolução no seu interior, tá bom? Deus te abençoe. Essa é a minha oração para você, tá bom? Fica com Deus.